sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Afinal, o que é escorregamento no motor AC? Nesse tutorial vou explicar de forma bem simples, rápida, lépida e rasteira o que é escorregamento no motor AC. Pode ser monofásico ou trifásico. Então você vai entender que sem escorregamento o motor AC não funciona. Vamos lá? O conceito por trás do giro do motor de um motor AC é o mesmo por trás do giro de um motor DC. Há atração e repulsão entre dois campos magnéticos, exatamente como dois ímãs. No motor de corrente contínua com ímã fixo montado na carcaça do motor, que fica parada, por isso é chamado de estator. Esse ímã cria um campo magnético fixo que cruza a bobina do rotor no centro do motor, que é o elemento que gira atrelado ao eixo do motor, por isso é chamado de rotor. Quando a bobina do rotor é alimentada, a corrente ao circular pela bobina cria um campo magnético, lei de Ampère, e tudo se passa como se o rotor fosse um ímã. Esse campo magnético gira tentando se aliar com o campo do estator, fazendo o eixo girar junto. Uma vez que o campo magnético criado no rotor alinhar com o campo magnético do estator, o rotor para de girar. Para que o movimento continue, é preciso alimentar outra bobina do rotor que não esteja alinhada com o estator. Isso é feito com um conjunto de escovas ou de forma automática por um circuito eletrônico externo. O importante para o giro é que o campo magnético criado no rotor esteja desalinhado do campo magnético do estator. No motor AC de indução, o princípio é o mesmo, mas há uma inversão. O estator é montado com um conjunto de bobinas que cria um campo girante que corta o rotor. O segredo está no rotor, que não é alimentado diretamente por uma fonte externa, mas é alimentado indiretamente pelo campo girante criado no estator, exatamente como é alimentado o secundário de um transformador, por indução magnética. Por isso, esse tipo de motor é chamado de motor de indução. O motor de indução funciona no conceito de indução mútua, ou seja, a força eletromotriz responsável por produzir o torque, isso é, fazer o rotor girar, é induzida no motor e não fornecida externamente como no motor de corrente contínua. Quando o motor é alimentado com uma tensão AC no estator, esse produz um campo magnético girante que gira na velocidade síncrona. Quando o campo girante cortar o rotor estacionário, a gaiola de esquilo, uma força eletromotriz é induzida nele. De acordo com a lei de Lenz, a força eletromotriz induzida no rotor produzirá uma corrente para se opor à mudança do campo girante, criando seu próprio campo magnético, que começa a perseguir o campo magnético girante. A corrente induzida é proporcional à velocidade com que o campo girante cortar o rotor. Isso é, a velocidade relativa entre o campo girante e a velocidade do rotor. Então, essa corrente é diretamente proporcional à diferença de velocidade do campo rotativo e o giro do rotor que está perseguindo o campo girante. Se o rotor atingir a velocidade síncrona, a velocidade do campo girante, o movimento relativo entre o campo rotativo e o rotor será zero, e, portanto, nenhuma força eletromotriz será induzida no motor, e o rotor vai desacelerar. Com a desaceleração, a velocidade relativa entre o rotor e o estator volta a crescer e o rotor volta a perseguir o campo girante. Devido ao fenômeno acima, a velocidade do rotor é sempre menor do que a velocidade síncrona, o que mantém o motor em movimento. Essa diferença entre a velocidade síncrona do campo magnético rotativo e a velocidade do rotor é conhecida como escorregamento. Essa velocidade é descrita por ns, do inglês slip. Portanto, o escorregamento é uma característica essencial para o funcionamento adequado do motor de indução. Sem escorregamento, o motor não vai funcionar. O escorregamento é geralmente medido em porcentagem e é da ordem de 5 a 6% em motores grandes e de 8 a 9% em motores pequenos. Mas conforme a carga do motor vai aumentando, o escorregamento também vai aumentar. O funcionamento do motor AC é sempre fascinante e sempre existe uma forma diferente de explicar. Espero que tenham gostado dessa forma de explicar o escorregamento no motor AC. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!